de número 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, lhe trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra. Até a hora nona, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este era um homem justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Bom, até aqui. Esse texto fala um pouco a respeito da morte de Jesus, da sua crucificação no meio dos dois ladrões. Jesus foi julgado, sentenciado à morte. Ele foi sentenciado à morte de cruz, a uma morte muito sofrida. Os outros dois que estavam ao seu lado, se você também for ver nos outros evangelhos, eles estavam demorando muito para morrer. E o que eles faziam? A morte na cruz era uma morte por asfixia. Ele ficava lá e quando descia ele não conseguia mais puxar do pulmão. Então as pernas tinham que cansar. O que eles faziam? Quebra as pernas aí, porque o cara cai, não vai conseguir voltar e não respira. Quebra as pernas dos dois, mas Jesus eles não quebraram. Jesus morreu lá na cruz do Calvário. E precisava se cumprir a palavra de Deus. Ele foi colocado na cruz junto aos malfeitores. Mas diz que no domingo ele ressuscita. Agora Cristo está ressurreto no corpo. No versículo de número 13, ainda de Lucas, no capítulo de número 24, eu quero continuar lendo com os irmãos. Esse texto que eu li era como introdução. Diz assim no versículo de número 3 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, que dia, irmão? Domingo, capítulo de número 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, domingo, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Mais ou menos uns 12 quilômetros, 11 a 12 quilômetros, era o caminho que eles tinham a percorrer. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas
sucedidas. Olha aqui para mim. O que tinha sucedido? O que tinha acontecido, irmão? Se tivesse jornal na época, em todos os jornais, nas capas de jornais, ele está falando o quê? Jesus, aquele que dizia ser o Cristo, morreu. É isso que os jornais diriam. E eles estavam pelo caminho, conversando. Porque você já andou com gente, irmão, que está andando com você, anda 2 quilômetros e fala uma palavra? Pensa numa coisa ruim, não é verdade? Mas não, eles estavam durante aqueles 12 quilômetros, iam fazer o quê? Estavam conversando das coisas que aconteceram. E o que aconteceu? Aqueles a quem eles seguiam, o Jesus a quem eles eram seguidor, tinha sido pego porque foi traído por Judas. Talvez algum deles dizia: eu não ia muito com a cara daquele Judas mesmo, não. Eu olhava para aquele Judas e não sentia a paz do coração, né? Depois que as coisas acontecem, geralmente as pessoas sempre falam isso, né? Na hora ninguém fala, mas depois... E eles caminhando, iam falar que Jesus foi pego, foi traído, foi crucificado e foi morto. Versículo de número 15 diz assim: aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Então, enquanto eles conversavam e discutiam a respeito do quê, irmão? Óbvio, não tinha outra coisa para se conversar. Eles estavam falando a respeito de quem? Jesus. Dos acontecimentos que havia acontecido lá. E quem aparece na hora? O próprio Jesus aparece para eles. Os seus olhos, verso número 16, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então eles estavam caminhando agora 3 homens, aqueles 2 que seguiram Jesus e Jesus. Só que eles não perceberam que era Jesus. Para eles eram quem? Era mais um homem que estava andando pelo caminho. Verso número 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que vocês vêm tratando à medida que vocês caminhares? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Então Jesus olha para os 2 e vê que eles estão preocupados, tristes. E Jesus fala: o que preocupa o coração de vocês? Vocês estão preocupados? O que vocês estão conversando? Você conhece aquelas pessoas que estão andando assim, conseguem fazer amizade fácil? Jesus já chegou, já começou a conversar com eles, foi caminhando com eles no caminho, diz que eles pararam, entristecidos, provavelmente cabisbaixo no caminho. Falou: poxa, você é o único que está vindo de Jerusalém, ignora o que aconteceu nesses últimos dias? Nós estamos tristes porque o nosso Senhor morreu, o nosso mestre. E eles vão dizendo, né? O nome de um desses era Cleopas. Lembra, irmão? Que Jesus tinha os 12, que foram os apóstolos, que eram os discípulos, mas ele tinha outros discípulos também. Esse Cleopas foi um seguidor de Jesus. Diz o nome de um deles aqui, né? Ele, porém, lhe perguntou quais. Jesus não fingiu que não sabia o que estava acontecendo. Quais acontecimentos? O que aconteceu lá em Jerusalém que eu não sei? Estou sabendo. E eles dizem assim: e eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e de como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles olham para Jesus e dizem assim: sabe quais acontecimentos foram? Eles pegaram Jesus. E Jesus fingindo que não sabia de nada. Eles prenderam Jesus. E os sacerdotes entregaram ele para ser crucificado, para ser morto. Porque os sacerdotes não podiam matar Jesus. Eles precisavam de uma desculpa para que os romanos matassem Jesus. Por isso que eles chegam lá falando que Jesus está causando confusão, que Jesus está causando bagunça, por pura inveja. O que eles queriam era matar Jesus. E os discípulos dizem isso.
No verso 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então olha aqui para mim, isso aqui é importante, irmãos. Esses dois discípulos dizem assim: esperávamos, isso no passado, nós esperávamos que esse aí fosse o Cristo. Nós achávamos que era ele que haveria de nos libertar, de nos redimir aqui desses romanos. Mas já é o terceiro dia, até agora o quê? Nada aconteceu. Mas até que a gente ouviu as mulheres dizendo. O que as mulheres diziam? Foram ao túmulo, disseram que viram anjos e elas declaram que ele vive. Os anjos declaram que ele vive. Agora, quem foi que viu? A princípio, as mulheres. O que os homens iam fazer? Eles tinham que ir lá conferir, porque a voz dela não ia ter valor nenhum. Verso de número 25 diz assim: então lhes disse Jesus: honestos, tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Então olha aqui para mim, aprenda uma coisa. Jesus não é do Novo Testamento em diante. Jesus é a Bíblia inteira, irmãos. Jesus começa a falar de Jesus, de Moisés até o tempo deles ali. Jesus começa a falar a respeito do que os profetas disseram. Jesus começa a falar a respeito das Escrituras. Verso número 28. Quando eles se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção que ia passar adiante. Então Jesus falou: fica com Deus, fica com Jesus aí que eu estou indo. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com ele, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém. Esse nós lemos, esses dois discípulos, eles estavam onde, irmãos? Esses dois discípulos, eles estavam em Jerusalém. Só que eles agora estavam a caminho de Emaús. Eles não estavam mais em Jerusalém. Esses dois já não criam mais que Jesus ressuscitaria. Eles já não esperavam que Jesus vinha de novo. O que eles fizeram? Vamos alguma coisa para nós fazer agora? Vamos para algum outro lugar? Vamos para Emaús. E Jesus encontra esses discípulos. E Jesus não encontra por acaso. Jesus vai atrás desses dois discípulos que estavam indo para o caminho errado. E quando eles estavam indo para o caminho errado, Jesus vai e encontra com eles. Jesus parte o pão. Quando eles partem o pão, diz que os olhos deles se abrem, mas Jesus desaparece. Diz que na mesma hora, mesmo já sendo de noite, esses homens se levantam e vão se encontrar. Lá de novo, voltam para Jerusalém. Às vezes, irmãos, nós estamos lá saindo do caminho, ou nos esquecendo de continuar esperando pelo Senhor. E eles indo embora, e Jesus vai atrás deles e fala: eu estou aqui, eu estou vivo, não acabou. Mas eu quero falar hoje, o que nos impede, irmão, de ver
o Cristo ressurreto. Eu tenho para mim que muitas pessoas abandonam a fé, ou abandonam a Cristo, porque às vezes não entenderam o real significado da ressurreição de Cristo e o poder disso na vida delas. Um dia desses, eu pensando a respeito disso, foi até quando eu preguei a respeito da corrida da fé em Hebreus 12, que a gente tinha que permanecer na corrida. Passou uns dias, uma amiga minha lá em São Paulo mandou uma mensagem para mim, ela falou assim: "Fala, tudo bem?" Eu falei, tudo. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode, já fazia 5 anos que não falava comigo. Eu falei, mas deve ser muito importante essa pergunta, né? Por que você acha que o coração de alguém se esfria? Por que você acha que a pessoa abandona a fé? Eu falei, sabe o que eu estava pensando esses tempos? Eu até preguei a respeito disso. Falei, às vezes nós não temos a noção e a dimensão do que Cristo fez por nós. Às vezes nós não temos a dimensão de que quando nós nos reunimos numa reunião como essa, nós só não participamos do pão e do vinho, do suco. Não é só isso. Cristo está no nosso meio hoje, agora. E a gente tem que ter uma dimensão de que quando nós nos reunimos muito mais do que para rever o irmão, do que para orar aqui, do que para cantar um louvorzinho aqui na igreja. Nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas com Ele aqui. Às vezes nós é que somos os discípulos a caminho de Emaús, que estamos andando a quilômetros e quilômetros e quilômetros. Não estamos vendo. O Senhor está lá, mas a gente não está vendo que Ele está lá. Ele está conosco, andando ao nosso lado, e nós não estamos percebendo que Ele está lá. E Ele está falando conosco, mas acha que é uma pessoa comum falando conosco. E muitas vezes, o que nós temos que pedir para o Senhor é que os nossos olhos não sejam impedidos de reconhecer. Que os nossos olhos possam percebê-lo, irmão. Eu quero chegar num culto aqui, muito provável, isso nunca vai acontecer, nós vermos Ele com os olhos naturais. Sim, isso talvez não aconteça. Mas ver com o coração, sentir a clara presença dEle. Eu não quero andar por quilômetros e quilômetros e quilômetros na minha caminhada da fé sem percebê-lo. Eu quero caminhá-lo e percebê-lo ao meu lado. Eu quero caminhar e enxergar que Ele está comigo, ao meu lado. E não Jesus falando de Jesus para mim. Porque eu já o conheço. Eu sei que se eu vê-lo, eu vou reconhecê-lo. E o que eu quero é a presença dele em mim. Eles, no verso 16, diz assim: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. O que nos impede, irmão, de reconhecer, de ver Jesus? Eu quero que você deixe aberto aqui em Lucas, o texto que nós vamos falar, a maioria está nele hoje. Como é que você vai comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 20, João 20. Verso de número 11, 20 11, amém? Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O que ela estava fazendo na entrada do túmulo, irmão? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que você chora? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu:
Senhor, tu o tiraste, diz-me onde colocaste e eu o levarei. E disse Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Até aqui. Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, ela fica lá chorando, nada muito fora do comum. Ela chorava pela morte de Jesus. E ela olha e ela vê 2 anjos lá dentro. E o anjo pergunta, por que você está chorando? Porque levaram o corpo do meu Senhor. Qual que é a mentalidade dela? Entraram aqui e levaram o corpo dele embora. E ela volta para trás e ela vê Jesus, mas ela não percebe que é Jesus. E por que ela não percebe que é Jesus? Sua vista muito provavelmente está embaçada pelas lágrimas. Enquanto ela chora, as suas lágrimas embaçam o seu olhar e ela não vê que quem está junto dela é o próprio Jesus. E Jesus pergunta para ela, por que você choras? E ela diz para o jardineiro, me fala onde você colocou o corpo dele, eu vou levar. Eu vou levar o corpo dele. Jesus diz assim, Maria. Na mesma hora ela reconheceu, ela sabia que era Jesus. Ela ouviu a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor. Sabe, irmãos, às vezes os nossos olhos ficam impedidos de ver, ficam impedidos de perceber, porque a gente deixa que as lágrimas nos nossos olhos se encham. Chorar nós vamos, irmãos, mas nós não podemos deixar com que ela embace o olhar e nos impeça de reconhecer a Jesus. O que faz as nossas lágrimas secar não é a gente falar, não, Jesus morreu e eu não me importo. Não, não é isso. É saber que Ele já ressuscitou. Isso seca as nossas lágrimas. Isso traz esperança para dentro do nosso coração. Isso traz a certeza de que Ele já venceu. E às vezes, na nossa vida, nós estamos lá chorando por problemas da vida, por situações na nossa casa, por situações no nosso lar, e nós não vemos o quê? Que Jesus está lá. Jesus está aqui. Eu não estou vendo que Jesus está aqui. Eu não percebo que Jesus está aqui. Por que eu não percebo Jesus? Porque eu deixei que as lágrimas do desespero tomassem conta. Enquanto eu choro, eu permaneço chorando e eu não percebo que Ele já está ali do meu lado para me consolar. Que Ele não está morto, mas que Ele já ressuscitou. E se eu deixo que essas lágrimas tomem conta, eu não vou ver Jesus. Eu não vou reconhecer Jesus. Aí eu fico como aqueles 2 a caminho de Emaús, sem perceber que Jesus está lá. Sem reconhecer que Jesus está lá. Maria Madalena está lá. Ela viu Jesus. Mas ela não reconhece que Jesus é Jesus. Por quê? Porque mesmo sendo domingo, ela continua chorando. Hoje não é dia de choro, irmãos. Hoje é dia de celebração. A sexta já passou. Sábado já passou. Hoje é domingo. Hoje é o dia de celebração. Hoje não é o dia que eu vou chorar pelo meu problema. Hoje não é o dia que eu vou deixar a angústia tomar conta do meu coração. Hoje não é dia que as situações, os intempéries, os problemas do meu dia a dia vão ter lugar. Hoje é o dia de eu me lembrar da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Eu vou enxugar essas lágrimas e eu vou perceber: Jesus está comigo. Jesus está ao meu lado. Agora, se eu permaneço chorando ainda no domingo, eu não vejo nada. Diga assim para quem está do seu lado: Jesus já ressuscitou. E hoje, irmãos, eu creio piamente, quando nós nos reunimos em nome dEle, Ele está no nosso meio. Que nós estamos aqui, nós não vemos, irmãos, com os olhos naturais. Mas o nosso coração pode vê-lo.
Agora, se eu deixar que essa lágrima, meu irmão, não aqui, mas quando eu chego em casa, eu vou chorar pelos meus problemas. Eu vou chorar pela minha situação. E aquele desespero toma conta. Eu digo algo para você. Enxugue as suas lágrimas. Hoje é domingo. Uma segunda coisa que faz com que nós não vejamos o Senhor. Lá no verso de número 25 de Lucas 24, que eu pedi para os irmãos deixarem aberto. Lucas 24. Versículo de número 25. Diz assim: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Uma outra coisa, irmão, que nos impede de ver Jesus é a ignorância a respeito das Escrituras. Muitos de vocês, talvez hoje aqui, se eu perguntar, irmão, Jesus falou com você qual foi a última vez? Ah, pastor, tem muito tempo que Jesus falou comigo. Aí eu vou dizer, ele pode falar com você hoje, pode falar com você agora. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia. Ele vai falar com você. Às vezes, irmãos, nossos olhos estão fechados ou impedidos de reconhecer Jesus pela nossa própria ignorância. Às vezes nós chegamos aqui na igreja, nós vamos pregar, o pastor Cícero, ler um texto, e parece que aquele texto salta aos nossos olhos. Você fala, que texto maravilhoso, que palavra poderosa, que texto. Não precisa nem pregar mais, não, pastor Rafael, só isso aqui já valeu, já de eu ter vindo. Só que isso você pode ter no seu dia a dia, isso você pode ter na sua casa, nisso seus olhos podem ser abertos. O que eu não posso fazer é abandonar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que tira nossa ignorância a respeito dele mesmo. Aqueles dois homens eram ignorantes a respeito das Escrituras. Olha aqui, mesmo sendo discípulos de Jesus. O Senhor fala, nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. O que os profetas já haviam profetizado? Ele ia vir, ele ia ter que morrer, ele ia ter que sofrer, mas ele ia ressuscitar. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Às vezes, irmãos, nós nos deixamos levar por todo o vento de doutrina. Às vezes nós nos deixamos levar pelo que as pessoas dizem, pela nossa ignorância a respeito das Escrituras. Porque nós não nos alimentamos. E porque nós não vemos a palavra, não lemos a palavra, os nossos olhos ficam como que vendados. E a palavra de Jesus, ela nos liberta. A palavra de Jesus, ela é libertadora. Quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu reconheço Jesus na palavra de Deus. Ele diz que Jesus começa de Moisés e vai por toda a Escritura falando a respeito dele mesmo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos quantos textos lá do Antigo Testamento vão se referindo a Jesus. Vou dar só um exemplo para os irmãos. No Evangelho de João, Jesus ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná que alimentou o povo do deserto. Eu sou esse. Quando nós lemos as Escrituras, com que lente que eu tenho que ler a palavra de Deus? Às vezes, irmãos, nós pegamos nossas ideologias, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, e a gente quer ler a palavra de Deus já com aquela ideologia que eu tenho. Aí eu monto qualquer heresia que eu quiser. Agora, com que lente que eu tenho que ler a palavra de Deus? Com a lente chamada Jesus. É Jesus que eu tenho que procurar na palavra de Deus. Às vezes, a gente vê muitas pessoas querendo pegar a palavra de Deus para defender o lado A, o lado B, defender a esquerda, defender a direita, defender a ideologia X, defender a ideologia Y, porque eles leem a palavra de Deus
com a lente da sua própria ideologia. Mas não faça isso. Leia a palavra de Deus. Procure a palavra de Deus. E procure enxergar Jesus em todos os textos a qual você foi ler. Que aí os seus olhos não vão ser impedidos de reconhecer Jesus. Pode colocar aqui. Pode colocar. Leia comigo agora, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Os irmãos acharam já? E depois nós vamos voltar para Lucas. Então é esse vai e volta. Outra coisa que impediram os discípulos de ver Jesus ou de reconhecer Jesus, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Uma outra coisa, irmão, que nos impede de ver Jesus é o temor, é o medo da escuridão, o medo de estar só, o medo do amanhã. Diz que aqueles discípulos, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, diz que estava começando a chegar a noite. Eles entraram em casa e fizeram o quê? Tranca tudo, vamos se esconder aqui. Por quê? Porque eles não estão com medo. E diz que mesmo com as portas trancadas, quem é que aparece lá no meio deles lá? Jesus. Às vezes, nos impede de ver Jesus o medo do amanhã. O medo do porvir. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim depois? Irmão, a quem você serve? De quem você é filho? Creia em algo. Jesus já ressuscitou. E Ele já venceu. Se Ele já venceu, assim nós venceremos também. Nós vamos vencer por quê? Nós somos bons? Não, porque Cristo já venceu. E porque Ele venceu, nós vamos vencer também. O meu amanhã não é a minha preocupação. O meu amanhã está nas mãos do Senhor. E dele eu posso entregar, e nele eu posso crer que Ele vai cuidar. Uma hora, irmão, todos nós estaremos com Ele. Uma hora vai chegar, a sua senha vai ser chamada, você vai estar diante dele. Que medo eu tenho que ter? Nenhum. Nenhum. A morte, irmãos, não é o último da palavra. Não é. Não é Ele que nós temos que temer. Cristo já mostrou que Ele é maior, Ele é mais poderoso, Ele já venceu a morte. O medo amanhã, como vai ser? Né? Tem uns irmãos, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Filha, você está com 14 anos, pelo amor de Deus. Aprenda a fritar o ovo primeiro. Depois você tem... É tanta preocupação que a gente quer colocar na nossa vida e no nosso dia a dia, que não nos compete. Não compete a você o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Tiago diz, nós fazemos vários planos. Ano que vem eu faço isso, depois eu faço aquilo. Mas irmão, que adianta? A palavra, e a última palavra, ela vai vir do Senhor. Eu tenho que crer em algo para que eu enxergue o Senhor. Crer que Ele está em todos os meus caminhos. Como diz Provérbios, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça Ele. Eu fico com medo do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer depois. Não, reconheça o Senhor. Ele está na sua vida. Perca o temor, irmão. Ele está com você. Perca o medo. Eu sei que se o Senhor está comigo, eu hei de vencer. Eu vou vencer. Porque Ele é o que venceu. Ainda no Evangelho de João, capítulo de número 20. Se você ainda tiver, continua. 20, versículo de número 25. Diz assim: disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser ali o meu dedo, e não puser a mão do lado, de modo nenhum eu vou acreditar. Esse aqui é quem, irmão? Tomé, amém? Tomé falou assim: os discípulos disseram, Jesus ressuscitou. Eu duvido. Se eu não vir ele aqui na minha frente, eu não botar meu dedo onde furou a mão, se eu não botar a mão onde furaram ali do lado, eu não acredito. Só se eu ver. Sabe o que nos impede de ver o Senhor muitas vezes? A dúvida. A falta de fé. A nossa crença em quem é que nós servimos. Não, eu sei que Jesus é bom, Jesus é poderoso. Irmão, não pode acontecer nada, que ele se desespera, ele deixa de crer. Irmão, pelo amor de Deus, o Senhor pode fazer. Você crê que ele pode fazer? Creio. Mas não sei se ele faz essas coisas, não. Sei que ele é poderoso. Quando a dúvida entra dentro do nosso coração e se torna um veneno dentro de nós, que vai crescendo e criando raízes, que nem uma erva daninha, envenenando o nosso coração, até que nós passemos a deixar de crer que ele faz. Deixar de crer que ele pode operar, que ele pode fazer, que ele é poderoso, que ele pode resolver. Você fala assim, eu duvido que Deus faz. Faz não. Eu só acredito se ele fizer. E tem gente que fala assim, Deus, se o Senhor fizer, eu começo a acreditar que o Senhor existe. Irmão, isso não é uma oração. Oração, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor faz. Eu creio que o Senhor pode. A palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá. Eu preciso crer que Ele existe, que Ele é galardoador a todos os que o buscam. Se eu deixo a dúvida entrar dentro do meu coração, essa falta de fé, ser como um Tomé, os meus olhos vão vê-lo? Não vê, eu fico como impedido de vê-lo. Porque eu estou lá no meio da tempestade, mas a dúvida está dentro do meu coração. Eu não creio que essa situação pode ser revertida. Eu não creio que essa situação pode mudar. Eu não vou ver Jesus chegando no meio dessa tempestade nunca. Creia, irmão. Creia. Às vezes a gente fala discursos como esse, e muitos irmãos levam isso achando que é só um chavão. Não. Enquanto, irmão, olha aqui, você não ter a dimensão de quem você serve, do poder que tem a quem você serve, que se você está no meio de uma tempestade, e Ele pode tirar você de lá, e que Ele vai fazer o que for a vontade dEle. Se a gente não tiver essa dimensão, a gente não cresce, irmão. A gente não vê o Senhor. A gente não reconhece o Senhor. E eu quero reconhecê-lo, irmão. Eu quero vê-lo. Eu quero senti-lo. Eu quero estar com Ele. Mas para isso, eu preciso, antes de mais nada, ter a fé dentro do meu coração. Eu preciso vê-lo, reconhecê-lo. Eu não quero, irmão, está como discípulos a caminho de Emaús, andando durante 11 quilômetros. E tem gente que não está andando quilômetros. Tem gente que está andando há dias, há meses, há anos, sem vê-lo, sem reconhecê-lo. E ele fala, eu estou aqui o tempo todo. Mas você não está vendo. Porque os seus olhos estão como impedidos de vê-lo. Eu não posso estar aqui hoje, buscar o Senhor, orar ao Senhor e amanhã não lembrar dele. Não lembrar que ele morreu, não lembrar que ele ressuscitou, não lembrar que ele está comigo. Eu quero que os meus olhos sejam abertos. E uma outra coisa que nos impede de ver o Senhor, João 21, no verso número 7. João 21, 7. Os irmãos estão comigo aí ainda? Amém? Antes, nós vamos ler o versículo de número 4. Diz assim: mas ao clarear da madrugada, isso aqui tinha acabado de amanhecer, irmão.
Sabe quando está começando a aparecer os primeiros raios assim de sol? 4:30 da manhã, está começando, você vê o dia chegando. Mais ou menos isso aqui. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então olha aqui. Os discípulos antes, para vocês entenderem, eles estavam no barco pescando. Jesus estava lá na praia, no mar da Galileia. Porque ele disse, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês lá para Galileia. Ele já tinha dito isso para os discípulos dele. E ele está lá na praia. Os discípulos, ao clarear da madrugada, estavam pescando. E eles veem um homem lá na praia. Só que eles não reconheceram que era Jesus. Se eu tivesse sem óculos, eu também não reconheceria, porque estava longe. Mas todos os discípulos, irmãos, alguém ia ter percebido, mas nenhum deles viu. E eu vou dizer o porquê. Verso número 5. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Então lhes disse, lance a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixe. Verso número 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele colocou a roupa, vestiu-se, cingiu-se com a sua veste, porque ele havia se despido, e ele lançou-se ao mar. Então olha aqui, Jesus está lá na beira da praia, e ele fala, ei, vocês têm alguma comida aí? Tem algum peixe? Não, a gente não pegou não. Faça o seguinte, joga essa rede do lado direito. Diz que quando eles jogaram, veio aquele multidão de peixe. E foi bem assim que Jesus os chamou para ser pescadores. Vocês vão ser pescadores de homens, quando eles vão lá e fazem aquela grande pesca. E quando ele chega lá, o discípulo a quem Jesus amava, disse assim, é o Senhor, Pedro. Pedro estava provavelmente só de tanga lá, irmão. O cara estava pescando lá no mar. Quando ele falou, é quem? É o Senhor, ele bota a roupa na mesma hora e sai nadando na direção do Senhor. Sabe por que eles não perceberam que era o Senhor? Pela distância que eles estavam. Quando, irmãos, nós estamos muito longe, mas nem eu com óculos vou ver, irmão. E o que a gente tem que fazer é nos aproximarmos dele para que a gente possa ver. Aproximar o nosso coração do coração dele para que a gente possa ver. Às vezes você está longe, irmão. Pastor, eu estou vindo no culto ainda, mas você está longe. Jesus está chamando você, vem mais para perto, você está muito longe. Vem mais perto, você vai me ver. Vem mais perto, você vai me enxergar. E não é nem porque você está míope, é porque você está longe mesmo. Vem para pertinho. Fica aqui, você vai me enxergar, você vai me ver. Você está longe? Vem para perto. E quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais claramente nós o veremos. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.